Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, quando o filme Padre recebeu na época o maior orçamento da história da Screen Gems, uma galera começou a rezar pelo sucesso desse filme. Mas, mesmo com todo esse investimento, o material fonte pronto e um tema que estava em alta, o filme acabou massacrado nas bilheterias e o final deixado em aberto nunca teve uma sequência. O que é que deu tão errado nesse projeto e será que ainda dá pra sonhar com alguma continuação? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E olha, se lá em 2011 você achava que Crepúsculo talvez fosse uma certa bobagem, talvez você tenha olhado pro filme Padre com algum interesse. Esse tipo de blockbuster geralmente não vai tão bem a ponto de conseguir gerar uma sequência, como a gente já viu aqui no canal, como foi o caso, por exemplo, de João e Maria. Só que nesse caso aqui, esse filme era quase que o antídoto perfeito para quem queria ver o extremo oposto da história romântica da Stephenie Meyer. Afinal, era uma história de vampiros, só que muito mais séria, muito mais sombria, com um pezinho no horror, mas mesmo assim, esse filme foi um tremendo fracasso. Vem comigo conferir como é que isso aqui aconteceu, e se você já conhece o canal, não esquece de deixar aquele like gostoso, já é? Agora, se você tava morando em Marte lá em 2011 e chegou nos cinemas Padre, um filme que misturava uma temática cyberpunk com fantasia sombria e com toques de horror. Essa história era levemente baseada na obra coreana de mesmo nome. Porém, aqui eu peço que você preste bastante atenção nesse termo levemente baseado, tá? No filme, a gente acompanha um mundo pós-apocalíptico no qual os humanos travaram uma guerra sangrenta com os vampiros e quase perderam. Foi somente com a intervenção de uma casta de guerreiros especializados em matar vampiros, conhecidos como padres, que a humanidade enfim conseguiu vencer essa batalha. Com o passar dos anos, os padres foram abandonados pela igreja que os treinou e hoje são marginalizados, párias que têm dificuldades de integração numa sociedade completamente controlada pela igreja que atua como Estado. E é nesse cenário que a gente vê a história do tal padre, um desses guerreiros que desobedece à lei da igreja e parte em busca de resgatar a sua sobrinha que foi sequestrada por um bando desses desalmados que a igreja jura que não existe mais. Anotou tudo certinho aí? Então beleza, vamos ver qual que era a história original. Priest conta a história da batalha da humanidade contra 12 anjos caídos, criaturas que desceram à Terra para brincarem de deuses. Pois é, o material original lida principalmente com essa questão de demônios, anjos caídos, criaturas satânicas e por aí vai. Além do que, essa ambientação cyberpunk na realidade foi também criada para o filme, porque no material original é uma coisa mais parecida com o Velho Oeste. Eu particularmente acho difícil entender por que é que alguém pega um material original, se propõe a levar para o cinema e faz dali uma coisa completamente distinta. Mas foi isso que aconteceu lá em 2005, que foi quando a Screen Gems pegou para si a responsa de levar essa história coreana para os cinemas. Inicialmente, essa saga teria o Gerard Butler como a sua maior estrela, e iria começar a filmar ali em 2006, mas esse projeto inicial nunca saiu do papel. O filme, como a gente veio a ver no cinema, acabou saindo das mãos do diretor Scott Stewart, o cara que tinha dirigido o filme Legião, uma obra de anjos e demônios da própria Screen Gems, que tinha sido bem mal recebida, mas tinha feito algum dinheiro, arrecadando 67 milhões de um orçamento de 26 milhões. E a ideia do estúdio era evidentemente replicar todo esse sucesso financeiro, porém dando alguns passinhos a mais. Isso porque esse estúdio ele tem o costume de produzir ou distribuir esse tipo de filme um pouco mais nichado, muitas vezes com tons sombrios e sobrenaturais e também com orçamentos pequenos que eventualmente se transformam em sucessos comerciais, como foi o caso, por exemplo, da saga Anjos da Noite, que a Screen Gems inicialmente só distribuía e depois ela passou a coproduzir esse universo no cinema. Agora, já no caso de Padre, eles queriam dar esse passo extra e aí transformaram esse projeto aqui em algo com um orçamento bem diferente dos padrões comuns do estúdio. Esse filme acabou custando 60 milhões de dólares, o que na época tinha sido o filme mais caro produzido pela Screen Gems. Então sim, existia uma espécie de otimismo em relação a essa obra, em especial porque nessa época os vampiros ainda
ainda estavam bem em alta na cultura pop. Era uma época que, além de Crepúsculo, a gente também tinha True Blood, Vampire Diaries e tantas outras coisas. Então, o momento cultural favorecia essa temática. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que é uma boa ideia você pegar um tema que tá em alta, você colocar um orçamento bem grande em cima de um projeto e você entregar isso aqui nas mãos de um roteirista que era completamente inexperiente? Pois é, porque o filme acabou ficando nas mãos do Corey Goodman, que não tinha feito nenhum trabalho como escritor de longa-metragens. Mas aqui eu quero fazer um adendo nessa história. Eu entendo que como o estúdio faça produções menores, mais nichadas, com orçamento reduzido, ele também traga profissionais que não tenham necessariamente o maior histórico ou a maior reputação. Eu acho que faz parte do jogo. Até porque é um jeito de você lançar determinados profissionais, você dar uma oportunidade para uma galera para que elas possam se inserir nesse meio profissional. Então eu entendo, faz algum sentido. Porém, nesse caso aqui tem dois problemas nessa situação. O primeiro é que esse era o filme mais caro do estúdio na época, então para mim não faz sentido esse projeto não ir para as mãos de alguém que tenha no mínimo alguma experiência. E segundo que assim, cara, o próprio estúdio tava olhando para esse projeto aqui como um grande blockbuster de verão para competir com os maiores nomes do mercado. O filme ia inicialmente estrear em agosto de 2010, mas aí ele foi adiado para janeiro de 2011, que é uma época que tem bem menos competição no cinema. Mas isso não durou muito. Pouco tempo depois ele foi novamente adiado para o verão dos Estados Unidos, e o diretor inclusive chegou a dizer que ele estava muito feliz com isso. Ou seja, Padre era um filme que tinha custado muito caro aos cofres do estúdio, com um roteirista que não tinha escrito nada na vida e tendo que bater de frente com os filmes mais tops do ano, os mais badalados de 2011. E essa receita toda pro fracasso resultou em adivinha o quê? Um prato cheio de fracasso. O filme não foi nada bem recebido, tem nota 5.7 no IMDb, além de 16% de avaliação dos críticos e 46% do público lá no Rotten Tomatoes. E olha, considerando a competição da época, só mesmo um milagre vindo dos céus pra poder ajudar o coitado do padre, cara. Isso porque nessa época ainda tava passando nos cinemas Velozes e Furiosos 5 e Thor. E claro que Padre, que mirava num público-alvo parecido, não conseguiu converter ninguém pra sua causa. Ô André, na moral, você vai ficar fazendo piadinha infame com essa temática de padre o tempo todo? No final de semana de estreia, esse filme aqui ficou na 4ª posição das bilheterias, arrecadando por volta de 15 milhões de dólares, ficando atrás dos seus dois maiores concorrentes, além do também estreante Missão Madrinha de Casamento. No final das contas, esses 60 milhões de dólares não se transformaram em uma arrecadação minimamente aceitável, e como esse projeto não teve avaliações que fossem ao menos positivas, esse filme caiu no esquecimento, e mesmo tendo fuçado aí as notícias, eu não consegui encontrar nada que desse algum tipo de esperança para um reboot ou uma continuação. Apesar do final deixar bem claro que estava preparando o terreno para uma possível sequência, eu acho que a gente não vai ver isso aqui acontecer, cara. Mas e aí, esse filme é tão ruim quanto dizem por aí? Olha, se você aí me assistindo for fã desse filme, eu já adianto que a gente vai discordar diametralmente um do outro, tá? E tá tudo bem também, não tô aqui pra te convencer de nada, se você gostou, beleza, sem problema. Só que é o seguinte, aqui no canal, às vezes eu falo de alguns filmes que eu entendo que eu não sou o público-alvo, como foi o caso lá do filme de Fallen, e aí eu sou um pouco mais moderado, porque eu entendo que aquela obra não foi feita pra mim. Mas nesse caso aqui, tirem as crianças da sala. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Porque eu não vou ter papais na língua pra falar desse filmeco. Olha, o que mais me irritou nesse filme aqui é a seriedade com o que ele se leva para um plot que eu acho bem estúpido. Eu entendo que todo filme peça pra gente ter uma certa suspensão da descrença e que deixe passar algumas coisas para que aquilo ali faça sentido, afinal, é uma obra de ficção. Tudo bem, mas esse filme aqui, ele exagera muito nesse pedido. A premissa do filme é que existia uma guerra praticamente eterna entre os vampiros e a humanidade. Até aí, tudo bem. O problema é que ele quer que eu acredite que nós, seres humanos com tecnologia de guerra, com metralhadora, equipamento da SWAT, tanque de guerra, lança-chamas e o escambau, não ia conseguir derrotar um inimigo que sequer tem a capacidade de raciocínio que nós, seres humanos, temos. Porque os vampiros aqui, eles não são como o
Drácula ou representações mais comuns dessa criatura. Eles são quase como animais selvagens. Eles têm lá os seus métodos de comunicação, são fortes, rápidos, mas no fundo eles são praticamente bichos. E que, aliás, também tem uma fraqueza absurda, que é o nosso querido Sol. Daí essa história de guerra entre os vampiros e os humanos só foi terminada depois que os padres, uns guerreiros treinados pela igreja, sem equipamento de guerra, portando umas adagas, umas facas, uma cruz e um hobby, entraram em cena pra vencer as batalhas. Calma aí, cara. Ah, mas esses padres, eles tiveram algum treinamento especial? Até que tiveram, porque o filme fala que a Igreja Católica treinou eles, mas fica só por isso mesmo. Não explica absolutamente nada como que esses seres são tão especiais. Eles são super ninjas que conseguem matar os monstros que um esquadrão da SWAT com granada e tanque de guerra... Eu vou mostrar essa cena de novo porque é isso que o filme quer que eu acredite, tá? Que as pessoas em tanque de guerra não vencem os vampiros, mas esse mal nutrido com tintaguache na cara consegue. E aí, como essa coisa do treinamento dos padres é algo completamente abstrato, isso gera um outro problema. Qual que é o limite da capacidade deles? Porque eles claramente não são seres humanos. Eles podem pular em crateras de 30 metros de profundidade, pular numa altura absurda, os caras desafiam até as leis da física. Então, assim, o que mais que eles podem fazer? Pode soltar um Kamehameha, tem visão de raio-x, pode fazer a piada do pavê pra comer no Natal e fazer todo mundo rir? Isso simplesmente não é possível. Eu não sei e você também nunca vai saber, porque o filme não se dá o menor trabalho de explicar absolutamente nada sobre as habilidades do seu protagonista, como elas vieram e nem onde que ele pode chegar. E outra coisa, por que é que na cidade que todos os seres humanos estão morando não tem sol? A guerra acabou e as pessoas foram se mudar pra São Paulo, meu irmão? É claro que a gente não consegue mapear. Pô, tem sol em um monte de lugar, mas os seres humanos vão viver justamente onde não tem? Ah, não, é por causa da poluição, pô, você não viu? Tá, mas que poluição é essa que simplesmente tapa o sol, cara? Por que é que tem tanta fumaça nesse lugar? É porque os seres humanos precisaram produzir em uma escala absurda pra poder se defender dos vampiros e por conta disso a cidade acabou ficando assim? Como não tem uma justificativa pra isso, eu só consigo ver um monte de gente estúpida vivendo no lugar mais perigoso possível no mundo onde tem vampiros, mesmo que eles considerem que esses bichos não existam mais, tá? E falando em burrice, vamos falar dele, o grande guerreiro protetor da humanidade. Cara, eu não sou caçador de vampiros, graças a Deus, nem queria ser, meu sonho mesmo era ou ir pra Hogwarts ou ser mestre Pokémon, mas infelizmente isso também não aconteceu. Mas eu acho que mesmo sem nenhuma experiência, se eu tivesse nessa função de caçador de vampiros, eu ia calcular certinho o horário da investigação. 9 da manhã começa, 3 horas da tarde acabou, vamos todo mundo pra casa se proteger. Fim. A não ser que de fato aconteça um imprevisto e você fique ali preso, ferrado no meio da noite. Mas o nosso amigo especialista em matar vampiros é incapaz de pensar nisso. O cara simplesmente não entende que o pôr do sol vai acontecer e fica lá com cara de otário quando isso acontece. E aí tu quer dizer pra mim que foi essa casta de guerreiros que deu fim à guerra? Pô, tá de brincadeira, cara. Eu entendo que o filme queria colocar o protagonista numa situação de perigo, mas eles tinham que ter feito isso aqui de uma maneira, no mínimo, inteligente. Aliás, otário também não falta nesse filme, né, gente? Vamos ver esse vilão master aqui que ia acabar com a humanidade. Entre a cena que a gente vê ele olhando a moto indo em direção ao trem e a moto de fato colidindo, são 6 segundos. E depois, ele ainda teve mais 6 segundos até a explosão chegar onde ele tava. Ou seja, o cara teve literalmente um aviso prévio de 12 segundos pra pular e decidiu só meter o pé no último segundo. Pô, gente, me desculpa, mas as coisas, elas têm que ter um mínimo de lógica interna pra elas serem funcionais. Não dá pra você querer pagar de narrativa séria, assustadora, sombria e você fazer esse tipo de pataquada com seus personagens. Eu sei que nesse vídeo aqui eu tô sendo um pouco mais duro do que o que eu costumo ser nas minhas análises, mas é porque esse filme aqui, cara, ele me tirou do sério de verdade. Porque uma coisa que não me desce é quando o filme ele quer ser levado bastante a sério e ele não faz o mínimo de esforço pra construir uma lógica interna pra gente acompanhar a história dele. E eu não tô falando de lógica no sentido de... Ah, isso não tem lógica porque isso nunca aconteceria no mundo real. Eu tô falando das coisas terem lógica, elas fazerem sentido dentro daquele universo que eu tô acompanhando e dentro das regras que esse mundo estabeleceu pra mim. Porque, por exemplo, se você vai pra um lado mais da comédia, com uma pegada mais cômica, isso permite que você afrouxe essa lógica interna até
mesmo pra conseguir extrair humor disso. E aí, nesse caso, eu acho que tudo bem. Agora, se você tá fazendo uma narrativa mais sóbria e que você quer que as pessoas realmente levem a sério, mesmo que seja só pra elas se divertirem, pra mim, essa questão da lógica interna, da coerência dentro daquele mundo é um conceito inegociável. Padre era o filme mais caro da Screen Gems, mas com um roteiro que desagradou muita gente, praticamente nenhuma similaridade com a obra original, e precisando fazer muito dinheiro, concorrendo com nomes muito mais pesados, apesar de ter um final aberto para uma sequência, uma continuação nunca aconteceu. Antes de você ir, deixa nos comentários se você curtia Padre ou se uma sequência realmente não tinha como acontecer, porque o primeiro já era ruim o suficiente. E lembrando que se você gostou do filme, tá tudo bem, e se você não concorda com nada do que eu falei, tá tudo bem também. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!